Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. E o título da segunda-feira é Laborar na fé. O versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Tu és o nosso Deus e Salvador. Obrigado por tua obra de redenção, Senhor. Por ela, nós podemos ser aproximados de Deus, nos tornamos filhos de Deus e hoje herdamos essa fé igualmente preciosa. Também herdamos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E agora queremos reunir toda a nossa diligência para laborar naquilo que o Senhor nos deu, não pelo nosso esforço, mas pela tua palavra, a palavra da vida que nos dá a energia para te servir, a energia para produzir aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, amado Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, pela palavra que o Senhor tem nos dado, que é como a chuva, fazendo essa terra, fazendo essa semente, germinar, crescer, essa palavra da vida que circula entre nós, nos dando energia. Obrigado. Nós só podemos te agradecer e humildemente, Senhor, pedir que o Senhor trabalhe essa palavra em nós, tirando de nós todas as coisas negativas, as paixões que ainda há em nós pelas coisas do mundo, para que cada vez mais te sirvamos de forma útil e agradável. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos começar a laborar nessa terra que o Senhor nos deu. Segunda-feira está muito rica, o texto é um texto grande, então tem muitos pontos. Vamos tentar tocar em alguns pontos. Eu vou começar aqui na página 39, lendo o terceiro e o quarto parágrafo. Vamos lá. Em Gálatas, Paulo diz que já morremos com Cristo e que o viver que agora temos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Isso está em Gálatas 2:20. A expressão fé no Filho de Deus, no texto original, pode ser mais bem traduzida como a fé a do Filho de Deus. A frase a do Filho de Deus explica que a fé mencionada aqui é a do Filho de Deus, ou seja, a fé do Filho de Deus significa a fé é o Filho de Deus, ou o Filho de Deus é a fé. Portanto, Cristo é a própria fé objetiva na qual cremos. Ao crermos em Cristo, que é a fé, ela é introduzida em nosso coração. Então é importante nós entendermos isso. Isso diz respeito ao que nós falamos muitas vezes sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. Então eu vou ler aqui o versículo de Gálatas 2:20, e se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, leia também. Se você não tiver, leia depois. É muito importante nesse processo de trabalhar a terra, como nós vimos a semana passada, É importante nós, estamos lendo o texto do Alimento Diário, entrarmos nos versículos, lermos na Bíblia, orarmos e lermos, imergirmos nessa palavra, enfim, porque isso vai fazer com que essa palavra seja inculcada no nosso coração. Então, Gálatas 2:20, Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa expressão, vivo pela fé no Filho de Deus, a tradução seria vivo pela fé a do Filho de Deus. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo é o objeto da nossa fé. Então, quando você creu no Senhor Jesus, tudo o que o Senhor é e todas as promessas de Deus foram recebidas por você. Por isso aqui fala, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, é o objeto da nossa fé. E então, por isso nós falamos da fé objetiva. Mas a fé objetiva não é no plano, na economia de Deus? Sim, porque Cristo é que traz tudo isso
para dentro de nós. Por isso é tão importante, irmãos, a palavra profética, porque ela é a palavra que vai trazer exatamente o que as Escrituras, o sentimento das Escrituras, a verdade das Escrituras querem trazer para dentro de nós. Como Paulo disse quando aos Efésios, na verdade ele disse a Timóteo, quando ele mandou Timóteo a Éfeso, ele fala, olha, admoesta aqueles que estão ensinando outras coisas, porque essas outras coisas não são Cristo, não são a economia de Deus, não geram a economia. Lembra quando ele fala, não geram a economia de Deus na fé? Quer dizer, essas outras coisas que estavam ensinando não trazem Cristo para dentro das pessoas, daqueles irmãos. Por não trazer, aquilo vira discussão. Então, quando, por exemplo, você pega a palavra, a própria Bíblia, e começa a discutir a respeito dela, eu acho isso, eu acho aquilo, é porque, na verdade, aquela palavra que é a palavra de Deus e deve ser vida para nós, na verdade, não está sendo vida, está sendo apenas letra, porque não está entrando em nós. E aí, no próximo parágrafo, ele usa uma ilustração, a da câmera fotográfica, para falar agora da fé subjetiva, que é a fé do sujeito, a nossa fé. Então, quando você tem fé em algo ou alguém. Esse algo ou alguém é objetivo. Por isso nós falamos, o Senhor Jesus é o objeto da nossa fé. Quando você tem fé, então, aquilo que você crê entra em você, começa a fazer parte da sua vida. E aí vai se formando, então, a fé subjetiva. Eu vou ler aqui na página 39, o último parágrafo, que vai explicar isso melhor. Isso pode ser ilustrado pelo que acontece numa câmera fotográfica ou no próprio globo ocular. Captamos a imagem exterior, a imagem objetiva, e sua projeção em nossa retina torna-se a imagem interior, subjetiva. De modo semelhante, quando cremos em Jesus pela fé, Deus introduz a fé objetiva em nosso coração, gerando a fé subjetiva. Hoje a fé objetiva é projetada em nosso coração como fé subjetiva. Ela nos pertence e tem igual valor para todos os que creram em Jesus. Então, quanto mais, irmãos, nós cremos na palavra, mais nós nos apossamos dessa palavra. Se você não crê na palavra, por exemplo, você recebeu o Senhor e logo depois, muito provável que foi dito para você a respeito do batismo. E o batismo, irmãos, é algo que é bíblico, é algo que faz parte da justiça de Deus e todo cristão precisa ser batizado. Mas para que você seja batizado, você primeiramente precisa crer na palavra. Primeiramente crer no Senhor Jesus e aí você crê na palavra do batismo. Quando você crê que a Bíblia está mandando você se batizar e você se batiza, aquela experiência que está fora de você, agora está dentro de você. Por isso, tudo relacionado à palavra que nós cremos, nós recebemos para dentro da nossa fé subjetiva. Quando o Senhor Jesus falava que a fé dos discípulos era pequena, ele estava falando da fé subjetiva. Por quê? Porque, por exemplo, ele estava ali falando a palavra para eles, então ele é a fé objetiva, ele é o objeto que eles tinham que crer. Mas muitas vezes, porque eles não criam nele, a fé não crescia dentro deles. E aí, em situações, por exemplo, quando eles estavam no mar, o Senhor Jesus estava dormindo, as ondas batendo no barco, eles acharam que iam morrer. Foram lá correndo acordar o Senhor. Por quê? Porque a fé deles era pequena. Porque eles ainda não criam totalmente naquele que estava com eles, entende? Por isso, é importante nós entendermos. O objeto da nossa fé é Cristo, a palavra de Deus. Tudo que nós cremos, recebendo a palavra, vem para dentro de nós e vai aumentando a nossa fé. É por isso que Paulo, em Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Porque a palavra é como se fosse, até antigamente a gente dava esse exemplo. Imagine que a fé objetiva é um montão de areia. Aí vem um caminhão, pega aquela areia da fé objetiva e vem trazendo para onde você quer, para dentro de você. Então ele está movendo aquela areia para um outro lugar, para onde vai haver a construção. Esse caminhão é a palavra. A palavra é que pega da fé objetiva e traz para a nossa fé
subjetiva. Então é importante, irmãos, entender isso para que você perceba o quanto você precisa crer nessa palavra, nesse, entre aspas, caminhão que Deus está mandando para nós, cheio do que Ele é. E é por isso que Pedro, na sua segunda epístola, ele vai, depois que ele falou que nós temos uma fé igualmente preciosa. Por que uma fé igualmente preciosa? Porque o Cristo que nós cremos, ele é igual para todos. Agora depende o quanto nós trabalhamos nessa terra, o quanto nós recebemos desse Cristo. A terra é igual, mas o quanto você trabalha na terra vai determinar o quanto de fruto que essa terra vai dar. Até semana passada nós falamos, né? Dando o exemplo do povo de Israel. Alguns receberam um pedaço de terra na montanha. Aí ele pode ter pensado, nossa, mas é tão difícil nas montanhas, aqui tem os gigantes. Mas é terra, se ele trabalhar, vai dar o fruto, o mesmo fruto que aquele que recebeu no vale, ou que aquele que recebeu ali na planície. Então, não importa como é a nossa vida, a situação da sua vida, se você é rico, pobre, tem saúde, não tem saúde, é fraco, é forte, tem emprego, não tem emprego, o importante é o Cristo que você recebeu. Independente da sua situação, se você trabalhar na terra, vai dar fruto. Por isso Pedro lhe disse, né, 2 Pedro 1,3, que Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Essas coisas vêm, todas nós ganhamos todas elas através da fé. E nós estamos vendo, agora estamos entrando, né, na conferência, começamos a ver, estamos acompanhando pela palavra profética o livro de Gálatas. Ali você vê que os Gálatas decaíram da graça, estavam deixando a graça, a fé, para ir atrás da lei. Aí você perde todas as promessas, você perde a vida, a piedade, aquilo que conduz a vida à piedade, você perde. Se você volta para a lei, se você volta atrás. Inclusive o livro de Hebreus, que é um livro enviado, uma carta enviada aos crentes judeus que estavam também na dispersão, no finalzinho, o escritor ele fala, citando versículos do Antigo Testamento, que aquele que retroceder, ele fala, o justo viverá pela fé. Aquele que retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, irmãos, nós vivemos por aquilo que Deus nos dá. E aquilo que Deus nos dá é suficiente para nós vivermos e sermos vencedores. Porque Ele já nos doou através da fé. É por isso que o justo vive pela fé. Ele já nos deu através da fé todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Inclusive hoje, irmãos, nós temos a palavra profética que nos ajuda a compreender as Escrituras, o sentimento do Espírito e a aplicar o sentimento do Senhor, o coração do Senhor nos dias de hoje. E essa palavra a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Eu dei o exemplo do caminhão, né? Lembra? Falei, o caminhão vem, tira aquela areia e vem trazendo para a construção. Nós estamos em construção. Como é que você cresce? Toda vez que a palavra vem e traz para você, entre aspas, um pedaço de Cristo, uma imagem de Cristo. É por isso que João, nos seus escritos, ele falou que Cristo é o verbo da vida, a palavra da vida. Ele fala isso no começo do Evangelho, ele fala isso no começo das suas epístolas. E ele mostra que essa palavra da vida, ela tem que circular entre nós. E que os apóstolos, eles são apóstolos exatamente para fazer essa palavra circular, para fazer essa comunhão circular entre nós e Deus. Porque quando você está recebendo a palavra da vida, o que você está recebendo? Essa palavra, ela está trazendo o quê? Ela está trazendo Cristo para você. De novo o exemplo do caminhão. Vai lá no monte de areia, na fé objetiva. Tira um pedaço, traz para a construção, para a fé subjetiva. Agora, infelizmente hoje tem muitos cristãos que receberam o Senhor e por isso são cristãos, mas a obra está parada. Por quê? Porque não tem a palavra da vida. Não estão recebendo a palavra da vida. É esse caminhão que traz a fé objetiva para a fé subjetiva, está parado. Por isso é tão importante, irmãos, nós hoje está recebendo a palavra, mergulhe na palavra. Dê mais tempo para a palavra.
está ouvindo live, assistindo mensagem, anote, faça transcrição, faça de tudo para deixar, entre aspas, esse caminhão em movimento, para que a palavra faça a sua função, que é aquela circulação da vida, da corrente sanguínea, porque ela vai tirar aquilo que é ruim e vai trazer aquilo que é Cristo. Eu vou ler mais sobre isso aqui na página 40, no penúltimo parágrafo. Veja só, aliás, no último parágrafo. Para não ser cristãos apenas de nome, precisamos continuar buscando e recebendo a palavra da vida, pois ela traz a verdade que nos transforma e santifica. A verdade, por meio da palavra, faz uma lavagem em nós. A palavra traz a vida e a natureza de Deus e limpa-nos de todos os elementos do velho homem, de todo o pecado, de todos os aspectos da vida natural. Se permanecermos na circulação da vida, recebendo a palavra de Deus, seremos totalmente santificados. Dessa maneira, a igreja se tornará gloriosa, sem mácula e sem ruga, e o Senhor poderá voltar para tomá-la como sua noiva. Estamos nos últimos tempos e somos os trabalhadores da última hora. Portanto, sejamos diligentes em trabalhar na terra de fé. Agora, tem um outro lado, que é o aspecto negativo. Se essa obra, irmãos, ela fica parada, você já viu uma obra parada? Gera todo tipo de coisa ruim. E aí gera bicho, pessoas indesejadas entram, fica uma sujeira, uma coisa... Então a obra não pode parar. E o que Satanás quer fazer? Ele quer exatamente fazer essa obra, a palavra da vida, parar, deixar de circular entre nós. E assim como ele fez com os coríntios, lembra o que Paulo fala para os coríntios? Ele fala, olha, eu tenho receio de que Satanás faça, assim como ele fez com Eva, de que Satanás, ele, com a sua astúcia, corrompa a mente de vocês e faça vocês se apartarem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E era isso que estava acontecendo com alguns dos coríntios. Por quê? Porque alguns dos coríntios não consideravam Paulo uma ferramenta usada por Deus. Consideravam que ele não era apóstolo. Consideravam outros, né? No 2 Coríntios ele até chama esses outros de superapóstolos. Porque talvez vinham de Jerusalém com credenciais, e aí as pessoas olhavam e falavam assim, esse Paulo, não, vamos ouvir o pessoal de Jerusalém. E aí, descartando Paulo, que era alguém levantado por Deus, enviado por Deus para fazer circular a palavra da vida, para levar a palavra profética para eles, abandonando Paulo, irmãos, eles acabavam caindo na artimanha, no engano de Satanás, e ao invés de ser simples, porque o que Deus quer de nós é simplicidade e pureza, eles se tornaram pessoas complicadas, com a mente como uma fortaleza. Paulo fala isso em 2 Coríntios 10, cheios de sofismas, e isso endurecia o coração deles. E aí, quando endurece o coração, não crê mais. Quando não crê, não recebe o que é a fé objetiva, que é o próprio Cristo. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Nós estamos numa guerra, não pode viver de qualquer maneira. E uma outra artimanha de Satanás, inclusive, aí o apóstolo Pedro fala no versículo 4, ele diz, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então uma outra artimanha de Satanás é fazer essa obra parar, fazendo a gente amar as coisas do mundo. Porque aí você devota o seu coração para essas coisas até legítimas. Pode ser coisas que você está buscando melhorar a sua vida, mas aí o seu coração está tomado, o seu coração está cheio dessas coisas e a obra para. Aquele caminhão que trazia a fé objetiva fica parado. E aí a obra de Deus, que é nos encher da sua natureza, nos fazer tornar cada vez mais participantes da sua natureza, nos transformar à imagem de Cristo, essa obra fica parada. Agora, querido irmão, querida irmã, é hora de você olhar para si mesmo e perceber, você está firme, essa obra está firme, a palavra está sendo, a fé objetiva está sendo trazida através da palavra para dentro da sua fé, ou essa obra está parada, por qualquer que seja a situação. Receba a luz do Senhor nesse momento para perceber
porque a situação em que você se encontra, porque essa obra não pode parar. Eu vou terminar lendo na página 41 o último parágrafo, para não ficar extenso demais esse áudio. Quando a fé objetiva foi projetada em nosso coração, tornando-se a fé subjetiva, ganhamos tudo aquilo de que precisamos para nos habilitar a participar da natureza divina. Somente depois disso é que podemos ficar livres das paixões que há no mundo. A ordem não é primeiro livrar-se dos vícios mundanos para depois buscar o Senhor. Se fosse assim, não teríamos forças. Em primeiro lugar, buscamos o Senhor e em seguida a palavra nos dá força para nos livrar das paixões que há no mundo. É por isso que precisamos ser diligentes e trabalhar na palavra. Então veja, que encorajamento. Se você percebe que está numa situação negativa, que a obra está parada, não pense assim, eu vou resolver tudo isso, depois eu vou buscar o Senhor. Não. Passe a buscar o Senhor desesperadamente. E a obra vai recomeçar. E o Senhor vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Não pare. Avance. O justo vive pela fé. E pela fé, o justo recebe todas as coisas que o conduzem à vida e à piedade. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.